Fala galerinha, bonito canal Leg Trânsito, aqui Ronaldo Cardoso com mais um Leg Trânsito Responde para você. Presta atenção no recado. Lá no nosso Instagram, vou deixar aqui em cima em algum lugar o nosso Instagram, @legtrânsito. Toda semana a gente deixa uma postagem lá no Leg Trânsito. O próximo vai ser esse aqui, ó, o Leg Trânsito Responde 10. O que acontece? Quem não for respondido aqui em vídeo, que a gente seleciona 10 perguntas e coloca aqui em vídeo. Quem não for respondido em vídeo vai ser respondido em texto lá. Então deixa a sua pergunta que de alguma forma você vai ter a resposta lá. E todo mundo que mandar a sua pergunta, seja respondido por vídeo ou em texto, vai concorrer a um curso online que toda semana a Fabiana sorteia no nosso Instagram. Então fica ligado, tá bom? Bora então para a primeira dúvida? Vem comigo. Quem mandou foi o Edivaldo. O Edivaldo diz o seguinte: gostaria de saber se o aluno em aula pode transitar em rodovias estaduais ou federais. Pode sim, Edivaldo, tanto em aula quanto em exame. Em exame, a resolução 168 do CONTRAN, que é a que trata do processo de habilitação, ela é bem específica, lá no artigo 16. Ela diz que os exames deverão acontecer em vias públicas, urbanas ou rurais. E as aulas, especificamente, está lá no anexo dessa resolução. O anexo agora é regulamentado pela resolução 572, tá? Tem gente que vai falar, foi revogado. Não, a 572 veio trazendo um novo anexo com a nova estrutura curricular. Lá no item 1.6.2.1 diz que a prática veicular ou as aulas na estrutura curricular das aulas deve ser realizada em via pública, urbana e rural. Lá diz urbana e rural. O que é via rural? Tem gente que pensa que via rural é só estrada, aquela que não tem pavimentação, né? Não. Via rural são as estradas e as rodovias. E aí inclui rodovias estaduais, municipais ou federais, pouco importa, tá bom? Ah, mas a licença de aprendizagem não vale lá para a rodovia? Vale sim. A licença de aprendizagem vale para toda a área de circunscrição do órgão que expediu. Quem foi que expediu a licença de aprendizagem? O Detran. O Detran tem circunscrição o quê? Estadual. Então, dentro do estado que emitiu a licença, você pode treinar em qualquer lugar, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, muito pertinente, inclusive, tá? Próxima dúvida aí. Quem mandou agora foi o Fábio Renovato. Pisar na embreagem antes de chegar ao quebra-mola, tipo assim, uns 5 segundos antes, e só quando se aproximar para fazer a troca da marcha, perde pontos na prova? Bom, se eu entendi bem é o seguinte, ele pisa na embreagem, fica com o pé na embreagem, quando está chegando na hora de trocar a marcha, que ele vai e muda a marcha. Tem duas faltas que podem ser pontuadas na hora do exame de direção. Uma é falta média, que é pisar na embreagem antes de acionar o freio quando for parar o veículo. Não é esse o seu caso. A segunda falta é uma falta leve, que pontua um negativozinho aí na sua prova, né? Na hora do seu exame de direção. Que é permanecer com o pé na embreagem com o veículo engrenado e em movimento. Porque se o veículo está engrenado e parado, você tem que ficar com o pé na embreagem mesmo, senão ele vai apagar o motor, né? Mas o veículo engrenado em movimento e você permanecer com o pé na embreagem não pode. Pode usar a embreagem quando? Para fazer a mudança de marcha. Então você não vai pisar na embreagem 5 segundos antes de fazer a mudança de marcha, ficar com o pé na embreagem aquele tempo todo, não há necessidade. Embreagem é no momento que for mudar a marcha. Normalmente a gente faz o seguinte, se é o quebra-mola lá na frente, pisa no freio e vai diminuindo a velocidade. Quando a velocidade caiu o suficiente para que você precise mudar a marcha, pisa na embreagem, muda a marcha e tira o pé da embreagem. É questão de 1 segundo. Pum, pum, prontinho. Beleza? Se você fizer do jeito que você está dizendo aí, provavelmente você vai ser pontuado nessa segunda falta que eu disse. É uma falta leve, permanecer com o pé na embreagem com o veículo engrenado e em movimento. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta agora é da Gilvane Moraes Barros. Ela diz o seguinte: boa noite, Ronaldo. Já fiz a pergunta, porém não obtive resposta. Eu moro em Paraupebas, no Pará. Comecei meu processo de habilitação em julho e fiz exames médicos, psicotécnico, aulas teóricas, prova de legislação e passei. Agora estou aguardando o simulador passar de obrigatório para facultativo. A minha dúvida é, eu vou ser obrigado a fazer simulador, já que quando iniciei meu processo ele ainda estava em vigor? Estou com medo de esperar passar e na hora eu ser obrigado a fazer. Beijo, amo seus vídeos e os da Fabi, aprendi muito com vocês. Obrigado, Giovanni. Beijo para você também, querida. Muito boa a sua pergunta. Veja bem, o certo, no meu entendimento, é todos que iniciaram o processo antes da vigência dessa resolução que muda o simulador para facultativo, que é a resolução 778, eu penso que todos que já iniciaram antes da vigência, qual é a data de vigência? 16 de setembro agora de 2019.
deveriam fazer o simulador. Por quê? Porque quando entraram conscientes de que a regra impunha a eles a obrigatoriedade do simulador. Entretanto, o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, emitiu nota oficial orientando que os DETRANs assim, alcançassem e abrangessem essa mudança aqueles que já estão com o processo aberto, desde que ainda não tenham iniciado as aulas de direção. Então, o procedimento que você está fazendo está em conformidade com o que o DENATRAN orientou. Olha, já está com o processo aberto? Fica tranquilo, espera dar o dia 16 de setembro e aí você inicia suas aulas de direção. Sendo assim, você vai estar dispensada do simulador. Porém, alguns DETRANs, sabe-se lá por qual motivo, eu penso que são os que querem aparecer, não acataram a orientação do DENATRAN. Vou citar dois que eu estou lembrando aqui, o DETRAN de São Paulo e o DETRAN do Amazonas. Você disse que é do Pará. Eu acho que no Pará também não acatou a orientação do DENATRAN. É região norte, então o pessoal ali está bem interligado, comunicando entre si ali. Mas procure saber, tá? Se for o caso, você pode ir na Ciretran, que aí no Pará certamente tem, que é um estado muito grande, ou direto no DETRAN e pergunte, fale só, se eu deixar para iniciar minhas aulas de direção a partir de 16 de setembro, eu vou ser obrigado a fazer o simulador? Pergunta, tá bom? Porque apesar da orientação do DENATRAN, isso não é uma imposição do DENATRAN, é uma orientação. Então os DETRANs acabam acatando se quiser. Eu, sinceramente, não vejo nenhum prejuízo em acatar essa orientação do DENATRAN. Nem prejuízo à segurança e nem prejuízo financeiro para as instituições ou para os alunos e tal. Tá bom? Então a orientação é essa. Tem estados, aqui em Minas, por exemplo, tranquilo, quem deixar para fazer a partir de 16 de setembro, fazer as aulas de direção, já tem iniciado o teórico, não vai precisar de fazer simulador. Mas tem DETRAN que não quer aceitar, não quer acatar essa orientação. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta, querida. Quem mandou agora foi o Dirija Sem Medo Paula. Acho que eu já respondi a pergunta do Dirija Sem Medo aqui em Paula. Acho que é isso. Vamos lá. Ronaldo, conforme CTB, artigo 48, parágrafo 3º, o estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste código ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Você poderia me dar exemplos onde ocorre esse tipo de estacionamento? Embarque e desembarque de alunos, em local demarcado seria um exemplo? Adoro seus vídeos, abraço. Bom, eu acho que é Paula, né? Tá aqui, Dirija Sem Medo, Paula. Então, o embarque e desembarque de alunos não pode servir nesse caso aí, porque isso é um embarque e desembarque de passageiros. Então, não é considerado um estacionamento, isso é uma parada. Analisando algumas bibliografias, Júlio Modesto, Ordeli Saavedra, grandes nomes da literatura brasileira relacionada ao trânsito, eu pude observar que não há uma regulamentação no Código de Trânsito Brasileiro, ou em toda a legislação, que alcance esse parágrafo 3º do artigo 48. Ele ficou até estranho, tem autores aí que não deu para entender muito bem. O professor Ordeli, ele já levou para o lado seguinte, observe, olha, o estacionamento sem o abandono do condutor. Então, o que ele captou com isso? Tem gente que estaciona o veículo onde não pode e permanece dentro do veículo. Ele pensa, o condutor pensa assim, eu estando à direção do veículo, eu não estou estacionado. E nesse parágrafo 3º do artigo 48 mostra que não, tá? Mesmo estando à direção do veículo, se você permanecer ali por um tempo superior ao necessário para embarcar ou desembarcar alguém, você está estacionado. Tá? Então, nesse caso, deveria observar o que a sinalização está regulamentando ou as normas estão regulamentando. Normalmente, você pode estacionar em qualquer lugar que não seja proibido pela sinalização ou pela norma. Tá? Quando eu digo pela norma, por quê? A menos de 5 metros do alinhamento bordo da via transversal. Não tem a placa lá proibindo, mas você sabe que a menos de 5 metros não pode. Em cima de faixa de pedestre, em cima de ponte, dentro de túneis, dentro de curvas e por aí vai. Tá bom? Mas enfim, não existem esses exemplos aí de situações que alcançam esse parágrafo 3º do artigo 48. Muito boa a sua dúvida, hein? A próxima dúvida agora é da Evilene Mendes. Ela disse o seguinte, boa noite, gostaria de saber se eu optar por não fazer o simulador, as aulas na autoescola aumentam, porque me falaram que como vai ser facultativo, se não fizer o simulador, vai ter que fazer mais aulas. Daí o preço do CFC vai aumentar. Oi, Evilene. Não, você não vai ter que fazer mais aulas de direção, não. O que acontece?
Hoje, do jeito que a regra está, são 25 horas aula, sendo 5 no simulador e 20 no veículo, no automóvel. Tirando o simulador, vão ficar apenas as 20 no automóvel. Você não tem que fazer mais 5 aí, porque o simulador saiu, não. A resolução 778 diz que as aulas vão reduzir para 20. Então pronto, não tem que fazer mais. O que está acontecendo é que tem gente que já comprou o pacote na autoescola e nesse pacote ele comprou 25 aulas. 5 no simulador, 20 no carro. Então o que a autoescola está propondo? Olha, faça mais 5 aulas de carro, substituindo essas do simulador, já que você não é obrigado a fazer o simulador. De certa forma, a autoescola não é obrigada a devolver o dinheiro de um serviço contratado, tá bom? A única maneira que o código do consumidor alcança essa devolução é por compras online ou compras não presenciais. Às vezes com a compra por telefone ou online, aí o consumidor tem 7 dias para desistir, mas na compra presencial não, tá? Comprou, tem que usufruir. Se a autoescola está te propondo fazer as aulas que você teria que fazer no simulador, fazer no carro, eu acho que a autoescola está sendo bacana com você. É uma boa ideia e sugestão aí a acatar. Obrigado pela sua dúvida, tá? Próxima dúvida, Magalhães Val. Olá, Ronaldo, tudo bem? Sei que são muitas as dúvidas, mas insisto no esclarecimento das minhas. Claro, tem que perguntar mesmo. Mais uma vez, gostaria de saber, tenho um carro financiado em meu nome, no qual só meu marido utiliza. Abri meu processo para a CNH em fevereiro, mas não consegui passar na prova prática ainda. Já fui reprovado 3 vezes. Que pena, hein? Mas vamos lá, ainda continuarei tentando, mas meu marido já ganhou 2 multas de trânsito por estacionamento e avançar faixa de pedestre. Isso pode me prejudicar de alguma forma depois que eu conseguir passar e obter a minha CNH? Desde já agradeço, sou de Planaltina, Goiás. Abraço para você, Val, abraço para todo mundo aí de Planaltina, Goiás. Olha, é complicado demais esse lance de ter veículo no seu nome e tá tirando aí a habilitação provisória. É complicado demais. Essas infrações que ele cometeu não vão incidir na perda da sua provisória, não vão te atrapalhar a pegar sua CNH depois, não. Mesmo que essa pontuação venha cair depois que já estiver habilitado. Por que não vão atrapalhar? Porque só contam para fins de perda da PPD ou não obtenção da CNH quando as infrações são cometidas durante o prazo de permissão. Você ainda não tem a permissão. Então, qualquer infração que tenha acontecido agora para trás não tem problema. Agora, o risco é grande demais de você ter um veículo no seu nome com um terceiro dirigindo. Porque quando esse terceiro é abordado na fiscalização, na autuação ele consta o prontuário dele, a pontuação vai para ele. Dependendo do caso também, se for uma irregularidade com a documentação do veículo, ou um pneu careca ou coisa do tipo, mesmo eles abordando ele, a pontuação vai para o proprietário e o proprietário é você. Cuidado com isso. A minha recomendação é, não mantenha veículo no seu nome enquanto você tiver habilitação provisória. Tá joia? Obrigado pela sua pergunta aí. Quem mandou foi o Portugal Berê. Diz o seguinte, olá, bom dia para vocês. Sou novato no volante, ainda tirando a carteira. Estou na etapa final, quase pronta para fazer o exame de rua. Minha pergunta é, o examinador pode, de alguma forma, induzir o aluno a erro, mesmo sendo ele o mentor dos erros? Imagino que seja isso que ela quis dizer. Olha, não pode. O examinador não pode induzir o candidato a erro. Inclusive, isso é uma infração cometida infração administrativa, né? Relacionada à profissão, ao exercício da profissão dele, examinador. Lá na Resolução 68, artigo 27, parágrafo 1º, é proibido que o examinador induza o candidato a erro. E esse induzir a erro é mandar ele entrar na contramão, sair sem o cinto só para reprovar o aluno e dizer que o aluno não viu que ele estava sem cinto. Isso não pode, tá bom? Claro que tem aí os seus poréns. Por exemplo, tem muito examinador que chega num cruzamento, aí o aluno parou para olhar o cruzamento, tem uma bitela de uma placa apontando assim, contramão, e a outra, vire à direita. Ou seja, a própria sinalização já está mostrando que em frente é contramão e outra placa mostrando que ele deve virar à direita. E o examinador simplesmente fala o seguinte, prossiga. O que ele está falando prossiga? Siga com o exame. O examinador não mandou entrar na contramão. Aí o aluno sai e vai e avança na contramão. Cuidado com isso, tá? Isso aí não foi indução ao erro. Aí foi desatenção do aluno ou demonstração de falta de conhecimento sobre a sinalização de trânsito, tá bom? Mas não pode, o examinador não pode te induzir a erro. Isso é inclusive uma falta, uma infração, onde ele pode ser penalizado com advertência por escrito no primeiro momento, isso progredindo em suspensão por 30, 60 até a cassação do registro dele, caso ele reincida nesse problema.
Muito boa a sua pergunta, tá? Próxima dúvida aí. A dúvida agora é do Ivan Neto. Ele disse: olá, dei entrada na minha habilitação há menos de um mês. Só que eu tenho uma moto que está com o CRV, que é o registro, datado em meu nome. Não passei ela na vistoria dentro do prazo de 30 dias, ou seja, gerou uma infração para mim. Só que isso foi bem antes da entrada da habilitação. Isso pode caçar a minha PPD quando eu concluir, sendo que o prazo se venceu antes da entrada da habilitação? Olha, Ivan, o não transferir o veículo que está com o recibo datado ali dentro dos 30 dias após a data ali que está no recibo é infração grave. Isso aí incidiria na perda, sim, da sua provisória e a não obtenção da CNH. Só que, como você mesmo disse, essa infração aconteceu antes de você obter a sua habilitação, tá? Então, não pode incidir na perda da sua habilitação. E ainda tem também a questão de que essa é a chamada multa de balcão. Essa não é uma infração de trânsito. E a não obtenção da definitiva, a perda da provisória, ela acontece por infrações de trânsito praticadas na direção do veículo, tá bom? Isso é contestável, caso venha incidir para a perda da sua habilitação, é contestável judicialmente. Em alguns casos, até administrativamente, o próprio órgão já está reconhecendo que essa infração não cabe aí não incide aí na perda da sua habilitação provisória. Muito boa a sua pergunta, tá? Próxima dúvida. Quem mandou foi o Jailson Freitas. Ronaldo, minha primeira habilitação foi categoria B. Eu pretendo agora tirar minha habilitação categoria A. Será que eu preciso fazer a prova teórica do Detran? Não precisa, Jailson. Prova teórica é só para a primeira habilitação da sua vida. Todas as adições e mudanças que fizer da agora para frente, não precisa fazer teórico. Outra dúvida que o pessoal tem muito é se ele tirando essa nova habilitação, se ela vem provisória de novo. Não vem. A provisória também é só o primeiro ano de habilitação da vida da pessoa. Tá joia? Próxima pergunta aí. Bom, agora a nossa última dúvida do Leg Trânsito Responde de hoje. Quem mandou foi Eliabe Eliara. Vamos lá. Boa noite, Ronaldo. No dia da prova de direção, tenho que ligar os faróis, mesmo a prova sendo durante o dia? Obrigado pelo conteúdo de altíssima qualidade que você posta. Obrigado a você, Eliabe. Obrigado a todos vocês que seguem a gente aqui no canal, sempre mandando as suas dúvidas, interagindo com a gente, curtindo, compartilhando. Sou apaixonado por vocês. Abraço e beijo meu e da Fabiana em todos vocês aí. Sobre a sua pergunta é a seguinte: farol durante o dia. O farol durante o dia é obrigatório quando você estiver passando dentro de túneis ou transitando em rodovias. Isso para qualquer veículo. Se for um exame na categoria D, aí em faixa própria deveria estar com o farol aceso. Infelizmente, eu não sei por qual motivo, os Detrans exigem que o candidato acenda os faróis do ônibus quando está fazendo o exame na categoria D, mesmo não estando na faixa própria. Bom, isso vai de encontro, né? Confronta a legislação de trânsito, porque a legislação diz que esses veículos de transporte coletivo precisam usar os faróis durante o dia quando na faixa própria é destinado. E você não faz exame de direção para ônibus na faixa ou pista exclusiva para ônibus ali. Confere? Então não deveria, mas enfim, está no ônibus, acende farol porque o Detran exige. Agora a moto, meu querido, moto não importa quando e onde, tem que acender o farol. Tanto que hoje em dia dificilmente você vai encontrar uma moto nova, você vai comprar uma moto nova aí, que o farol já não acenda automaticamente quando você liga a moto. Quase todas que eu conheço, ligou a moto, o farol já acende, porque o farol é obrigatório em todas as circunstâncias, em qualquer momento, em qualquer lugar, tá bom? Excelente a sua pergunta, muito obrigado. Gente, ó, tá aqui o Leg Trânsito Responde 10. Vai lá, deixa a sua pergunta e não esquece da hashtag Leg Trânsito Responde. Perguntas sem hashtags não são selecionadas para resposta, tá bom? Obrigado, um abraço, até o próximo encontro.